Olá pessoal, boa tarde. A gente está aqui em mais um programa Bate-Papo de Família. Hoje a gente está recebendo o Reinaldo Domingos, um especialista em educação financeira e que tem transformado o nosso país através de sonhos. Então queria agradecer a presença do Reinaldo e seja bem-vindo e enfim, Legal. será um prazer ter aqui você com a gente Eu que nessa agradeço. oportunidade. Conta um pouquinho da sua história para a gente poder Olha, começar. Primeiro, uma grande honra estar aqui com você, Priscila, sempre gentil, feliz, sempre para frente. É um prazer estar com vocês também aqui ao vivo, deixar aqui uma mensagem dessa educação financeira. Às vezes as pessoas chegam em mim e falam assim, nossa, você deve ter vindo de berço esplêndido, né? Todo mundo acha isso. E eu falo que não, a minha história é bem simples, já eu vou falar com vocês isso, mas uma honra estar aqui. A honra é nossa. Então conta um pouco dessa história de ter vindo de um berço de... Como é que foi isso tudo? Você nasceu rico? Como é que é isso? Berço de ouro, nossa senhora. Eu sou lá do interior de São Paulo, Casabranca, uma cidade de 20 e poucos mil habitantes. E eu vim de um pai ferroviário, uma mãe autônoma. Não tinha tanto recurso assim. Eu tinha um sonho muito legal, que era ter uma bicicleta, mas eu não conseguia ter esse sonho. Meu pai não podia, minha mãe, meus avós menos ainda. Aí o que eu fiz foi ser auxiliar de camelô, mas não tive dúvida. Que lindo. 10 meses eu estava com o meu sonho realizado. Eu falei, nossa, quer dizer que então, para eu realizar sonhos, eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro. Legal. Toda a minha vida, isso eu fui para São Paulo com 20 anos, morei em pensão 10 anos. Pensão. Não é tão simples assim. Foi legal dividir o quarto com mais 3 homens, né, que eu não conhecia. Um da FEBEM, a antiga FEBEM, que agora é casa, outro é carpinteiro e outro músico. Foi muito legal, meus melhores amigos, fiquei 10 anos lá. E foi muito importante porque eu aprendi também a dar muito valor. Mas quando eu cheguei em São Paulo já tinha sustentabilidade, eu já podia viver 3 anos sem trabalhar. Com 37 anos, comecei meu empreendimento de negócio aos 26. Eu cheguei com 20 em São Paulo, morando na pensão e fiquei até 90 morando na pensão, sendo um empreendedor de contabilidade na época. O que você fazia nessa época que você chegou Empresário aqui? contábil. Eu fui auxiliar de contabilidade, depois me tornei empreendedor contábil. Abri uma empresa com um funcionário, só tinha um funcionário e uma garagem, telha de amianto, aquelas telhas e luz de mercúrio, ou seja, meu Deus, eu tinha tudo. Eu trabalhei no Itaú também e no Comind anteriormente. Eu falei, não, eu quero empreender. Tá bom, troquei o certo pelo duvidoso. Isso é empreender, você correr o risco. E foi assim que eu comecei em 1990, de 86 a 90, eu já estava comprando minha primeira sede da minha empresa. Em 99 me tornei independente financeiramente, só trabalho por prazer. Desde os meus 37 anos, fazem 20 anos que eu só curto a vida. Mas como você fez para conseguir trabalhar só por prazer? Em primeiro lugar, eu poupei acima de tudo porque tinha muito claro o que eu queria. Não adianta a gente falar com uma pessoa, falar assim, olha, você tem que guardar dinheiro. As pessoas até sabem guardar dinheiro, mas para que eu estou guardando esse dinheiro? Qual é o grande segredo dessa história toda? São os sonhos, os desejos. Lembra da bicicleta? Eu só fui trabalhar, ganhar dinheiro, porque eu tinha um sonho. Qual é o problema maior da sociedade, em especial as famílias e também o indivíduo? As pessoas até falam assim, eu quero comprar alguma coisa. Então ela tem hoje a possibilidade de comprar a prazo, que também, Priscila, não é um problema. Às vezes as pessoas falam para nós assim, será mesmo que o problema é o endividamento, o crédito fácil? Eu falo que não. Se os meus pais tivessem crédito fácil, eles teriam uma vida muito melhor do que eu tenho, do que eles tiveram na época. E isso não é uma verdade. Então ter dívida, comprar uma casa financiada há 30 anos é super bacana, porque eu posso pagá-la em 30 anos. Eu posso ter uma qualidade de vida, comprar um carro financiado. As pessoas às vezes acham que a dívida é o grande problema da situação e que nós temos sim 61 milhões de pessoas que perderam o controle dessa dívida, são inadimplentes. Então eu falo isso, que a estrutura familiar principalmente, a estrutura das empresas também, elas precisam ter muito claro o que é esse dinheiro, como é que ele circula dentro desse ambiente, né, que às vezes a gente acaba se perdendo no meio desse caminho. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante, a gente ter os sonhos em primeiro lugar. Esse é um espaço aqui que a gente criou, o Bate-Papo da Família, justamente para que
a gente possa falar sobre os impactos das famílias empresárias e como que está mudando nas famílias empresárias, que a gente possa falar amplamente disso. E uma das coisas que a gente percebe muito nas famílias empresárias é que elas chegaram onde chegaram porque elas tinham um propósito, elas tinham um objetivo, primeiramente, às vezes, de sustentar uma família, de ter uma vida melhor, enfim. E aquilo tudo foi acontecendo porque o objetivo não era financeiro, o objetivo era muito maior que aquilo. Então, quando você fala do sonhar, tem muito a ver com o que a gente quer refletir aqui. Esse é um espaço de reflexão, voltado para famílias. Gosto disso, acho que é bem isso mesmo. A gente tem que olhar para esse cenário de uma forma diferente, né? Mas toda a nossa população, ela foi condicionada pelo dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Quando um jovem acaba tendo seus 18 anos, 19, 20 anos, hoje o jovem até um pouco mais com mais idade, né? 23, 25, 30 e está na casa dos pais ainda. Então, mas geralmente o pai vai bater nas costas desse filho ou dessa filha falando assim: filho, filha, você precisa começar a trabalhar para ganhar o seu próprio dinheiro. Na mente desta pessoa, desse jovem, ficou assim: meu pai falou, minha mãe falou que eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. Qual é o fim? Dinheiro. Toda vez que as pessoas colocam dinheiro na frente, ela está cometendo o maior erro de todos os tempos. Porque dinheiro é meio. Lembra quando eu comprei a bicicleta? Eu tinha um sonho, meu sonho é o fim. Eu fui fazer, meu pai não tem dinheiro, ninguém pode me dar esse dinheiro, eu vou achar uma solução. Então eu fui ajudar um camelô para poder ganhar esse dinheiro. Então eu empreendi, sendo funcionário lá do camelô, mas eu ganhava esse dinheiro, guardava uma parte, porque eu tinha um objetivo maior. Não que eu deixei de comer guloseimas na época, ao contrário. Eu comia um monte de bala, sorvete, chocolates, mas a grande maioria desse dinheiro, a grande parte desse dinheiro tinha um propósito, como você falou, tinha um sonho. E guardar esse dinheiro sempre foi o meu grande ideal. Por isso, os meus outros sonhos foram vindo. Fiz o tiro de guerra, que é o exército, lá servindo serviço militar, trabalhei numa loja e guardando sempre dinheiro, porque o meu segundo sonho, bem evidente, tive vários, mas foi: eu quero ir para a cidade grande. Conhecer a capital. Eu queria estudar. Casa Branca, no interior, não tinha faculdade. Eu queria estudar, já tinha feito técnico em contabilidade. Eu falei: eu quero efetivamente ser alguém. Eu queria dar para meus filhos aquilo que meu pai não conseguiu me dar. Não porque ele não podia, é porque eu sabia que se ele me desse, ia faltar em algum lugar, né? Ele até queria, mas ele não tinha condições financeiras, né? E isso é muito importante à medida que você vai se desenvolvendo. E meu pai se aposentou com 51 anos, dos 51 até hoje, 84, eu que ajudo ele, na verdade. Então, na verdade, ele pegou lá um enfisema pulmonar, se aposentou, não conseguiu trabalhar mais e eu tive que ajudá-lo. E isso há 33 anos eu ajudo meu pai. Se eu tivesse que pegar o dinheiro que eu invisto no meu pai, olha só, uma coisa importante isso. Porque eu invisto onde? Eu invisto na saúde dele, invisto na qualidade de vida dele. Se eu pegar esse dinheiro e capitalizar ele até hoje, dá mais de 4, 5 milhões de reais. Você vai falar assim: nossa, quanto dinheiro? É que o dinheiro guardado e os juros a seu favor, ele se propaga. E com isso você ganha notoriedade. Seja para você ajudar alguém, seja para você ter esse dinheiro também ganhando juros todos os momentos. Às vezes eu falo nos meus livros de criança, que o que é juros, né? Para uma criança é difícil ensinar juros. Geralmente a pessoa vai para o lado negativo, né? Juros é o seguinte: você pegou dinheiro emprestado, você paga juros para aquela outra pessoa. Eu falo: não. Juros é quando uma criança entende que o cofrinho que ela está guardando dinheiro, se colocar lá no banco, na caderneta de poupança, o banco é generoso e tem um cofre forte de aço que vai dar um pouco de juros, um pouco de dinheiro, vai colocar um pouco de dinheiro no seu cofrinho. Isso chamamos de juros. Quer dizer que então juros faz o dinheiro render. Sim, render juros, é isso. Então você coloca os bancos, as instituições financeiras do lado certo desse questionamento que muitas pessoas falam que banco é vilão. Está totalmente errado. Eu sempre falo assim: nunca combater o sistema, vamos ajudar. Exatamente. A usar o sistema. A De Família trabalha com foco na governança familiar. A governança familiar tem 3 grandes pilares, que é a parte da liquidez, que as famílias geralmente não têm, porque a gente está sempre ganhando e gastando tudo que entra, seja um funcionário ou seja um empresário. Quando sobra um dinheirinho, você põe na firma, que é a mentalidade. E todo o patrimônio que as famílias geralmente geraram é
a casa, o primeiro apartamento, a casa da praia. Sempre as pessoas não têm um planejamento patrimonial para esse patrimônio acontecer. Ele vai acontecendo e vai ficando ali e você não cuida muito. E a gente foi acostumado, porque justamente a gente viveu essa área industrial, o Brasil está se desindustrializando, a agir com essa coisa da firma, de trabalhar na empresa e todo mundo concentrado ali. Acontece que a grande questão que está por trás de tudo isso é que você acaba se tornando, quando você olha um patrimônio de uma família, você fala assim, quanto do seu patrimônio você depende desses 3 pilares aqui? Geralmente, 90% do patrimônio está no negócio. Então, eu dependo quase que exclusivamente daquele negócio e eu coloco todos os meus filhos e todo mundo para trabalhar ali. Então, eu esqueço que a parte mais importante dessa construção é ajudar esta família a ser gestora de patrimônio próprio e achar o novo caminho e achar essa prosperidade. E que aí, quando a gente traz você, é assim, o Reinaldo, por ser esse especialista na área financeira e por ter conseguido transformar algo que é tão óbvio em algo que todo mundo deveria conseguir fazer, é esse apoio que a gente precisa para que as famílias entendam que a educação financeira talvez é o principal pilar para essa mudança de mentalidade, porque você tem que você tem que transformar às vezes esse patrimônio de alguma forma para chegar no seu sonho. Sensacional. Sensacional. Você está aprendendo muito, hein? Então, vamos ver Pessoal, se eu chego lá. Eu vou ser honesto. Eu conheço ela há muitos anos, mas ela... Como a gente evolui, né? Meu filho com 10 anos falava assim, pai, como a gente evolui? Eu falei, evolui? Como assim, filho? Evolui? Eu falei, não, pai. É que a gente cresce. Fala, você quer falar que evolui? Eu falei, é isso mesmo, pai, é isso aí. E a gente evolui e você está de parabéns. Eu fico muito feliz. E quando você me convidou para estar aqui, né, no Papo de Família, eu falei assim, mas o que eu vou falar, né? Aí eu olhei para dentro do meu mundo que eu estou fazendo atualmente. Eu acabei de colocar um livro para impressão, ou seja, nós temos a editora de SOP, de Educação Financeira, e eu sou escritor dela, o principal escritor dela, e eu estava exatamente construindo uma obra para esse empreender. Esse empreender, chamamos ele de vitorioso. O que é um empreender vitorioso? É quando você trunfa, né? Você faz você vai para aquele trunfo final da sua vida. Fala, peraí, é o momento que você chega e triunfa, vamos dizer assim, né? Ou seja, eu tenho a vitória. Eu construí todo um porque caminho. Não adianta ser sucesso. Sucesso é uma coisa muito perigosa. Porque um corredor de Fórmula 1 ou de qualquer outro kart, ele só é lembrado naquele momento que ele chega na vitória, quando ele realmente levanta a bandeira lá e chegou. Por mais que um corredor possa ser bom e ter sucesso, mas ele não consegue muitas vezes chegar na vitória. O que é você empreender com ser vitorioso? Empreender vitorioso, e eu coloco 2 pontas importantes, com sonhos e lucro em primeiro lugar. Olha que maluco isso. Como assim, Reinaldo? Empreender vitorioso com sonhos e lucro em primeiro lugar. Existe uma coisa muito importante na educação financeira, que eu trabalho com um conceito, e o conceito novo de educação financeira, que não é finanças pessoais. Finanças pessoais lida com investimento, é muito respeitada, controla números de entrada e saída. Educação financeira é uma ciência humana. Ela trabalha o ser. Comportamento. O ser. Em especial a família. Então, quando você me convidou, eu falei, nossa, que oportunidade bacana de eu falar sobre esse meu novo trabalho, que eu gostaria que quando eu lançar esse livro, vai ser lá em 5 de outubro, eu quero vir aqui. Eu quero voltar aqui para falar, e a gente sorteia esse livro que vai estar na minha mão nesse momento. Mas eu falo de uma coisa muito importante lá, que são as características, as habilidades e competências e os 5 fundamentos, que eu não vou falar quais são agora, do empreender. E tem uma coisa muito importante. Eu trago uma divisão clara, mas a correlação existe todo momento, que é a empresa negócio e a empresa família. São 2 universos. E eles correm juntos. E principalmente quando você vai para o universo de criar, desenvolver, desde uma startup ou até mesmo abrir uma empresa, você tem que definir para você mesmo se você quer essa empresa para sucessão, ou você quer essa empresa para amanhã você ir para a Bolsa de Valores, abrir o capital, ou até mesmo um dia eu usei bastante, agora eu quero fechar. Nenhum problema. Qualquer que seja o caminho dessa empresa, ela precisa ser definido antes. Por isso, quando a gente faz um contrato social,
muito bem feito, tem que pegar um advogado para fazer, olha, se eu romper com o sócio, se eu falecer, tem um monte de se. E quando a gente pensa em falar em sucessão, você falou uma palavra muito importante, a sucessão ela tem que vir junto, acompanhada de uma série de planejamento lá atrás, que para você não ter dúvida. E como é que eu coloco isso na mão de alguém que não está preparado? Então, aí a importância da gente buscar pela governança, uma governança profissional, que não necessariamente precisa ser a pessoa que está em casa, mas eu posso ter ela junto com a governança. A gente trabalha nesse quesito, a família, os núcleos familiares. Então, mesmo que nós somos 2 sócios e temos uma empresa, a sua realidade como núcleo pode ser completamente diferente da minha. E cada um desses núcleos familiares, eles têm que ter esse equilíbrio entre essas 3 fontes, porque nenhum sócio é responsável pelo destino da família do outro sócio. Então aqui, numa das coisas que a gente trabalha muito, e é um dos pilares que você coloca muito no seu trabalho, é o protagonismo da própria vida. É sonhar e acreditar e fazer por mim e parar de colocar a culpa no outro, porque se as coisas não mudarem, uma pessoa nesse sistema é capaz de mudar todo o sistema. Então precisa ter coragem para dar o primeiro passo. Principalmente quando você tem uma sociedade ou um negócio que depende muito desta pessoa, né? Você precisa tomar alguns cuidados, né? Hoje existe até na sociedade aquele seguro de caso acontecer alguma coisa com um dos sócios, automaticamente o seguro cobre a compra a venda já e aquela família fica protegida. Não necessariamente, puxa, aconteceu de um falecimento de um sócio, uma impossibilidade de trabalhar, aí como é que eu faço? Porque eu vou ter que comprar a parte dele, porque eu vou ter que trabalhar, não vou trabalhar para a família, eu quero trabalhar. Aí eu não tenho dinheiro para fazer a aquisição disso também, então você tem hoje muitos mecanismos para você corrigir esse risco que possa existir. Agora, uma das coisas que eu percebo muito, e você deve perceber até mais, porque você lida diretamente com isso, é assim, as pessoas sabem ganhar dinheiro, mas nem por isso elas se tornam, elas conseguem poupar ou ter uma vida mais equilibrada, porque ganhar dinheiro não significa viver bem ou ter uma vida estável. Pois é. Existe um conceito muito claro do empreender, né? O que é o empreender? É você vender as suas horas para qualquer coisa que você possa imaginar. Nesse momento nós estamos empreendendo aqui com vocês, que estão assistindo. Por que nós estamos vendendo a nossa hora? Sim, porque não necessariamente monetariamente, mas por espontaneidade, por doação, por compartilhar, né? Quando a gente tem as nossas horas e a gente vive cada segundo e cada minuto, a gente vai tendo as nossas células, logicamente, vão ficando menos. Algumas vão morrendo, outras vão nascendo, mas a gente vai querendo toda uma estrutura de vida. E quando a gente vai caminhando, a gente vai olhando para esse cenário de quem é esse empreendedor. Eu, com 12 anos, fui empreendedor. Eu fui com 7 anos empreendedor. 7 anos eu vendia minhas pipas, porque eu queria ir no cinema. Meus pais não tinham dinheiro, eu vendia minhas pipas e ia no cinema. Com 12 eu comprei minha bicicleta e com 20 fui para São Paulo e tinha sustentabilidade. Agora, eu tinha empresa? Não. Eu fui empreender dentro de uma empresa como funcionário, como colaborador. Isso também é empreender. Existe uma conotação de empreender que às vezes as pessoas ficam perdidas no meio do caminho. Falando, peraí, mas empreender então é um negócio só? Não, empreender é as suas horas. Nós somos eternos, contínuos empreendedores. Até quando eu aposento eu sou empreendedor, porque eu vou ter uma receita derivativa de um trabalho que eu somei uma reserva e essa reserva vai me dar sustentabilidade pelo resto da minha vida. Isso tudo é empreender. Então, quando a gente fala empreender, não necessariamente eu estou falando de um empreendedor. E quando a gente vai para um empreender novo, por exemplo, eu estou aqui como colaborador, funcionário, eu resolvo, puxa, tive uma ideia bacana, agora eu vou começar a fazer isso. Legal. Eu preciso de capital e preciso de serviço. Capital financeiro, espécie, e preciso de capital humano. Então eu tenho que fazer esse equilíbrio. Sim. E para eu começar um negócio, eu tenho que ter o quê? Chamamos de sustentabilidade. Ou para algumas pessoas até capital de giro. Eu falo reserva financeira, como quiser o nome. Mas eu tenho que pensar que a sustentabilidade desse negócio tem que ser também do mesmo tamanho, ou igual, ou não, da família. Eu vou agora empreender, vou dar tudo de mim, vou pegar toda a minha reserva da minha família aqui que eu tenho e vou empreender nesse negócio porque eu tenho certeza que vai dar certo. Só que ele entende
de um primeiro momento, aquela emoção vem acima, vamos para cima, só que é o seguinte, ele tem que faturar, ele tem que fazer, se é produto, matéria-prima, se é serviço, ele vai ter que desenvolver uma linha de pensamento, marketing, produção, comercial, tudo isso, administrativo, Tem financeiro. que manter a família enquanto isso? E a família está aqui. Eu preciso ter sustentabilidade para 2, 3, 4, 5 anos dessa família, com dinheiro que não dependa desse negócio, para eu dividir uma coisa da outra. Priscila, é algo muito simples, mas esse óbvio a gente não pratica. Então talvez eu precise de 4 anos para poder fazer o empreendimento. No mínimo 4, 5 Não anos. adianta eu querer sair fazendo. Esse é o grande erro capital. Nós estamos aí com 7,8 milhões de mês. Microempreendedores individuais, eles estão totalmente à deriva. Por quê? Eles saíram das suas estruturas, muitas vezes, dos seus trabalhos, onde tinha 13º, férias, estabilidade, fundo de garantia. Tudo isso ele tinha lá, uma segurança bacana, se fosse demitido tinha 40% de fundo de garantia. Ele saiu de lá e foi para ganhar até mais como empreendedor. Só que ele esqueceu que não tem mais essa base que ele existia, que era uma proteção, uma segurança, não tem mais. E ele vai para o empreendimento. E quando ele vai para o empreendimento, ele fala, vou pegar todo esse recurso aqui e vou jogar no meu novo empreendimento. A família ficou totalmente à deriva. Então, como é que ele vai fazer? Agora ele tem que pegar dinheiro do próprio negócio para vir aqui corrigir um erro que ele não colocou de forma estruturada. Esse tem sido o erro capital da grande maioria dos empreendedores. Uma das coisas que a gente percebe muito é que há um tempo atrás, o homem principalmente era esse provedor e ele ia fazendo todas essas tomadas de decisão e a família ficava à parte disso. Verdade. E o mundo vem mudando e a família, a esposa, os filhos são parte desse projeto. Então, assim, se estamos empreendendo um determinado negócio, esse pai de família tem que chegar em casa e a família vai empreender junto. Porque, por exemplo, a gente não precisa comprar sorvete todo dia, mas a gente pode sair para jantar uma vez por semana. Sim. Mas se eu comprar sorvete todo dia, não vai dar para jantar no final de semana. São escolhas. E as escolhas, geralmente você faz... As épocas que eu mais me desorganizei emocionalmente foi a época que eu mais gastei com bobagem. E causa esta estranheza porque na verdade você está priorizando, você quer momentos muito curtos para poder restabelecer o seu equilíbrio emocional e você não vai conseguir fazer isso. Nós estamos com 6,2 milhões de brasileiros inadimplentes. Todos esses inadimplentes têm suas famílias. Essas famílias estão totalmente vulneráveis hoje. E o que é mais grave, nós temos 33 milhões de brasileiros aposentados pelo INSS, somente 1% são sustentáveis, 46% depende de parentes. 28% depende de caridade, porque não tem parentes. E 25%, Priscila, dos 33 milhões tem que continuar trabalhando até o resto da sua vida, porque ele não criou reservas e não olhou para a família. E é o seguinte, esse empreendedor que a gente trabalha hoje, que é esse empresário, ele é alguém que ele está com a faca e o queijo na mão. Total. Ele tem condição de, sim, com alguma orientação, se reorganizar, organizar a família e criar essa estabilidade financeira que vai garantir até o final da vida dele, porque ele não vai morrer aos 60, 70, ele vai morrer aos 90, 100, porque isso já foi provado por estatística que a gente vai viver muito mais. Então, a grande questão é, a gente tem que começar agora a olhar para isso e se organizar para poder passar por isso, porque essa fase de também ser o dono da firma, isso é uma fase. Pode ser que na frente vai ser o seu filho, ou que a firma vai ser outra, ou que eu tinha... Ou com a governança para trabalhar lá. Porque a grande sacada, a gente pode mudar de negócio várias vezes, a gente não vai mudar de família. Essa é sua. Você pode trocar o amigo, mas o irmão é o mesmo. Não você pode até ficar de mal dele, e que mas é uma bobagem, mas ele continua sendo seu irmão. Então, as famílias que conseguem perceber isso e se alinharem, se unirem, elas conseguem muito mais. A pergunta que eu sempre falo, você que está nos assistindo, a família, olha só, vamos pensar um pouquinho. Se a sua família hoje, quem é o provedor? O provedor é um empreendedor que está lá fazendo os seus trabalhos na sua empresa. E o que acontece lá na empresa? Quando existe a família aqui tradicional, existe aqui o empreendimento do seu negócio. O que vai acontecer aqui? Aqui eu vou gerar dinheiro para essa família, chamamos de prolabore, que é o salário do sócio, ou lucro,
como você quiser. Ou dividendo. Mas aqui está dando dinheiro, eu vou estar alimentando aqui. Quando eu não começo mais a alimentar aqui, eu começo a ter problemas aqui, e aí a harmonia vai embora. Aí não tem mais como, você não tem mais aquela base, o alicerce. Porque o alicerce desse empreendedor negócio é o empreendedor família. É da onde nasce tudo, é essa correlação, esse entendimento. Então, se eu perguntar para você que é um empreendedor, se a sua família não conseguisse mais receber o ganho mensal desse Prolabore que está aqui, por quanto tempo esta sua família mantém o seu atual padrão de vida? São poucas as famílias que conseguem manter. Isso é grave. Por quê? Se essa resposta for pouco tempo, nós fizemos uma pesquisa agora, que está sendo negociada, inclusive, por Fantástico, com o Globo Repórter, que nós fizemos em 100 maiores empresas uma pesquisa, e quem fez essa pesquisa foi a ABFIN, Associação Brasileira de Educadores Financeiros, do qual eu sou presidente. E essa pesquisa traz uma informação assim alarmante. Vou falar só um item dela, exclusivo aqui para você, que é o seguinte: nós fizemos essa pergunta para 100 maiores empresas dos seus colaboradores de níveis, desde o chão lá de fábrica, que mais simples trabalhador, ao gerente, aquele que ganha muito bem, geral. Nós fizemos essa amostra em 100 empresas. Pasmo, ficamos dos 100% dos entrevistados, desses colaboradores, ao fazermos essa pergunta, 80% deles responderam: não mais que 6 meses eu consigo manter o meu atual padrão de vida. 80% até engasgo, preciso tomar água. A gente porque não tem essa cultura, é muito sério. né? Então, mas isso é um problema. Então, quando a gente diz que a crise está lá fora, a crise está no nosso modelo. Modelo nosso, nós não tivemos modelo. Nós temos que construir. Eu tô buscando, por isso que eu escrevi essa obra tão magna minha, eu tenho certeza que ela vai contribuir muito para a sociedade, porque nós temos uma bela instituição que é o Sebrae, que ajuda muito as nossas empresas, é verdade, fantasticamente importante, mas o Sebrae não reconhece a família como empresa, e eu trago esse viés agora de trazer a família como uma empresa perfeita, uma empresa completa. Tem lá o seu diretor-presidente, os dois, que são o pai e a mãe, que estão lá. Os filhos são aqueles que estão nomeando ali. A futura diretoria, né? E olha só a correlação que eu trago nessa obra. Já estou falando um pouco da obra. Aqui na empresa eu constituo ela com um contrato social, estatuto, alguma coisa. Aqui certidão de casamento. Quando eu tenho uma separação, uma alteração contratual, sai do sócio, aqui eu faço o distrato, eu faço o divórcio. Quando alguém morre nessa família, é óbito, certidão de óbito, aqui é distrato. Você percebeu que nós temos uma relação muito próxima, igual? Isso é incrível. Aí quando eu estava escrevendo, eu começava a descobrir, nossa, eu não enxergava tanto que eu estou escrevendo tanta coisa muito legal, que vai servir para a sociedade, começar a repensar essa empresa chamada família, que na verdade deveria ser a primeira delas a ser cuidada. Então, a De Família, ela surgiu e existe para cuidar da família. E a família tem que ser capaz de reconstruir quantas vezes for preciso os negócios e quantos negócios forem. É isso. E tem fundamentos, a família precisa estar atenta a esses fundamentos dela, a essas competências e habilidades. Porque todas as famílias, por mais que sejam diferentes, elas têm as mesmas organizações dentro das próprias bases, né? A família tem, quando tem os filhos, tem toda aquela preocupação. Então, isso tudo faz sentido uma base bem estruturada. Por isso que a educação financeira agora nas escolas, ela tem um poder. Porque ela já vai desde o começo, né? Eu trouxe um negócio bacana. Conta um pouco pra gente calma, eu trouxe um presente pra você. Ela não viu ainda, porque eu tava escondendo. Isso aqui é um kit família. Olha só. Sonhar junto. Família que sonha, unida, realiza. Presente para você. Tem um monte de coisa aqui dentro. Tem livro pro pai, tem livro pra mãe. Olha que bacana. Tem livro pros filhos, tem um livro chamado Mesada Não é Só Dinheiro. Eu vou contar uma coisa. Tem os cofrinhos.
Há algum tempo a gente a gente usa às vezes com as famílias essa ferramenta, mas quando eu vi o seu kit, eu fiquei Eu vou abrir emocionada. pra você, Quero. Aqui é o seguinte, Conta o que é esses 3 cofrinhos. Por que são 3, né? Aí você vai falar assim, mas por quê? Um já é difícil guardar, imagina 3, né? Eu falo assim que difícil guardar porque a gente nunca criou o hábito. Vou perguntar uma coisa para você, eu acho que seria a resposta também de quem está nos assistindo. Se eu perguntar para vocês, vai ser a mesma resposta provavelmente. O que você fez com o seu primeiro recurso financeiro, com 3, 4, 5 anos de idade, quando você pegou o dinheiro, o que você fez com ele? Você foi fazer o quê? Eu fui gastar em algo que eu queria. Bala, sorvete, chocolate. Exatamente. Tá tudo certo, né? Figurinha depois, essas coisas aí, coisa da gente de criança. Todos nós. Depois você se alfabetizou com 7, 8 anos, lá, 6, 7, 8 anos, começou a ler, escrever e tal. O que você continuou fazendo com o dinheiro? Pegava o dinheiro... Eu sempre poupava. E gastava da minha mãe e do meu pai, né? Ok. Que era meu... As crianças fazem o que hoje? Pega o dinheiro e gasta. Ou guarda, depende da criança. Não guarda. 99% não guarda. Eu estou em escola todos os dias. Não guardam. E se guardam, gastam no dia seguinte. Então ela pega o dinheiro e vai e gasta. O jovem que vai para balada e tudo mais, pega o dinheiro e faz o quê? Gasta. O primeiro salário das pessoas, o que ela faz? Gasta. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha frente. O primeiro salário, um salário mínimo, eu não tenho compromisso com nada, é um dinheiro limpo. O que eu pego? 100% desse salário e vou e gasto tudo. E o que é mais grave? Às vezes eu gasto 110, né? Aí vem o crédito fácil. Aí vem o cheque especial, aí vem o cartão de crédito. Resultado dessa ópera. Aí depois eu vou ainda mais adiante, eu falo, agora eu estou trabalhando, tive meu primeiro aumento, peguei o aumento que eu tive, gastei tudo. Peguei o segundo aumento, gastei tudo. Vou lá na frente, estou gastando tudo. Resolvo casar. Outro sonho. Vou pegar, não tenho reserva, vou me comprometer em dívidas. O que está acontecendo? Tudo isso fez com que nós criássemos uma sociedade consumista e não uma sociedade poupadora. E nem realista, né? Muito menos. E aí eu falo que isso aqui é muito legal, porque esse cofrinho aqui é um cofrinho de... Só que é um cofrinho triplo, tá, gente? Não é um cofrinho só não, tem mais coisas, né? Vou pegar aqui, só para vocês me ajudarem aqui, ó. Esse aqui é um cofrinho, eu nem vou montar, mas... que bonitinho. Esse aqui é o curto, né? Eu vou até pôr aqui rapidinho. Esse aqui é o curto. Deixa que eu monto ele aqui pra você. Olha, monta aí o cofrinho curto, que eu vou mostrar o cofrinho médio. Opa, como Vamos assim? Vamos ver para que esses cofrinhos servem ao final. Esse cofrinho aqui é muito legal. É só pra gente dar uma ideia aqui, né? Então eu tenho o curto, o médio e o longo. Vai falar assim, por que 3, Reinaldo? Porque na verdade... A gente nunca deve dar só um cofrinho para uma criança, porque ela nunca vai entender o tempo das coisas. E aí que entra o ponto importante. Por que nós temos 3 cofrinhos? O curto, médio e longo prazo. Tem o nome deles aqui, ó, longo, curto, médio e longo. O que acontece? O que geralmente uma criança guarda dentro do cofrinho? O dinheiro que ela ganha. O dinheiro. Então, vou ensinar vocês e a minha amiga Priscila. Aqui não guardamos dinheiro, a gente ensina a guardar sonhos. A gente tem as etiquetinhas aí que cola aqui, ó. Só que eu não vou colar aqui não, mas vai ficar para você colar depois. Deve estar do lado aí, alguma coisa. É embaixo. Olha quanto livro tem ali dentro, né? Depois eu vou mostrar os livros para vocês. Olha só, se eu pegar esse aqui que é o longo, existe uma etiqueta redonda, que eu tiro ela aqui e coloco aqui. Eu lacro, eu ponho o narizinho, o porquinho, o rabinho. Ele fica fechadinho. Fica fechado, lacrado. E logicamente esse desenho aqui que nós vamos colocar, ela vai desenhar que é o sonho dela. Então, uma boneca, papai, um videogame, uma bicicleta, uma viagem. Vou para Disney, ou eu vou para Beto Carreiro, não sei para onde eu vou, não importa. O importante é que eu vou guardando. E o que é legal de tudo isso é que você tem 3 tempos. E a criança, o legal porque eu curto, ela enche rápido. E você dá sempre um sonho muito rápido para ela fazer. E quando encher, Priscila, pega esse cofrinho, vai na loja, mesmo que não der para comprar, gente, não tem problema. Se joga no balcão e fala pro vendedor, vai ter que dar para comprar, eu pago depois, não tem problema. A criança fica, nossa, eu consegui realizar. Ela começa a entender que poupar dinheiro, poupar
recurso para o sonho dela, realize o sonho dela. Pronto. Ela fala, mas Ela papai, já para entendeu. esse sonho aqui é mais demorado, né? É, papai, mas esse aqui é mais ainda. Mas vai chegar. Quando chegar, você faz a mesma coisa e já abre um segundo para curto. Em todo momento das nossas vidas, nós vamos ter que ser curto, médio e longo prazo. Agora, se eu perguntasse para você que está aqui assistindo a gente, quais são os seus sonhos de curto, médio e longo prazo? Não parei para pensar. No máximo, eu penso num sonho de curto. Por que nós temos hoje aposentados com problema? Eles nunca pensaram em guardar dinheiro, porque acharam que o INSS ia fazer toda essa diferença. Ou porque acharam que era impossível, né? Por achar que era impossível, porque também não guardavam. Então, o INSS foi compulsório até para poder realmente falar, ó, você vai ter uma aposentadoria. Só que o INSS quer dizer, isso nunca será suficiente. Que ótimo. Não é verdade? Se essa conta, eu provo isso, porque nós não precisamos provar, as pesquisas já mostram. Então nós precisamos fazer isso. E nas escolas agora, você sabe que eu tive, em 2016, no final do ano, eu fui com uma audiência pública na Câmara de Deputados para defender a inserção da educação financeira na escola, pública e privada. E fomos agraciados agora, em 21 de janeiro de 2018, com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, entrou em sua base a educação financeira como sendo obrigatória para implantar entre ano de 18, 19 e 20, até 20. Todas as escolas terão que ter habilidades, competências com o tema educação financeira dentro de matemática, ciência, história, geografia, qualquer outra disciplina. Ou seja, aquilo que era para mim uma missão, uma grande missão que comecei com a DSOP em 2008, antes mesmo do governo achar que tinha que ter uma política ele colocou só quase em 2011 a política do ENEF, a gente já estava nas escolas. E lógico, quando eu ia na escola, ela falava assim, imagina isso aqui, já sabemos matemática, mas eu não estou falando de matemática, senhora, senhor, doutor da escola, estou falando de outra coisa. E para a vida inteira, né? Então, é uma ciência humana que lida com o comportamento, tem uma metodologia chamada DSOP, diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. A criança começa a entender que sonhos devem ser a prioridade. Ensinamos ela que primeiro precisa guardar para os sonhos, mas não deixar de consumir. O equilíbrio tem que existir entre o consumo e a poupança. É um ensinamento tão forte, que nós fizemos uma pesquisa o ano passado em 5 estados, 5 capitais, as escolas adotantes da metodologia de educação financeira da DSOP e as escolas do entorno não adotantes. Pesquisamos quem? Os pais. Vou até deixar esse link depois para você. Pra gente. Os pais foram pesquisados falando assim, algumas perguntas e tudo mais. Todos os pais que estão com seus filhos em escolas aprendendo educação financeira estão a caminho da sua educação financeira, porque os filhos estão influenciando diretamente no ensino dos pais. Então nós estamos invertendo essa onda, né? Você está mexendo na base, né? A base, que é a família. Então para nós isso é muito importante. Nós vou deixar isso no canal. E vamos continuar ajudando e contribuindo. A gente tem muito para fazer, sabe, Priscila? Mas assim, o maior desafio foi o primeiro passo que foi dado agora, depois de 10 anos da DSOP, a gente teve esse prêmio de Deus. Porque é um prêmio de Deus, não é um prêmio meu, não, é um prêmio da sociedade. Eu acho que todos nós temos que aplaudir o MEC por essa decisão de entrar na sua grade curricular, tema tão importante que é a educação financeira. E todos os multiplicadores que vão ajudar isso a poder acontecer, né? Porque hoje, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Hoje nós formamos a cada 2 meses 50 novos multiplicadores, que são educadores. Já tem 4 especialidades de educação financeira, tem educador financeiro, tem terapeuta financeiro, tem educador educacional e tem educador empresarial. Esse empresarial é para ajudar esses nossos, né, essas famílias que têm os seus empreendedores que elas não conseguem fazer disso um trabalho. Temos 4 pós-graduações, 4 formações, 4 pós, um mestrado e um doutorado. Ou seja, toda a linha, a esteira. Começamos no maternal, infantil, fundamental 1, 2, médio. Eu achei bárbaro que ele trouxe aqui o Diário dos Sonhos, que depois é um livro que a gente vai deixar também para vocês o link,
que tem um aplicativo, né? Tem um aplicativo, Que realidade aumentada tem uma mesmo, né? realidade aumentada, você vai passando aqui e você vai vendo, e tem um joguinho que vai acontecendo, e que é bárbaro, porque a gente aprende também com o olhar, né? Muito lindo esse livro. Lindo, porque a imagem, então... Diário dos imagina, Sonhos. parece que um livro desprovido, né? Mas é um livro até adotado por algum ensino médio, inclusive, porque ele é um livro imagem, então... É história. Como é que você enxerga essa história, né? E o menino, tem o menino dos sonhos, o menino do dinheiro. E aqui tem uma coisa interessante que, assim, esse foi onde tudo começou, né? Terapia Financeira. Faz que aí é um livro de praticamente hoje 1,5 milhão de livros. Essa aí é uma terceira editora, porque essa é a editora própria, mas já tinha lançado com outras editoras. Tem o Eu Mereço Ter Dinheiro, que é uma para mulher, vocês que são mulheres. Esse foi uma coisa interessante, eu vou contar um pouco de mim. Eu tinha um grande desafio, porque eu venho também de uma empresa familiar, né, de uma história familiar, sim, e meu avô foi um grande empreendedor. E eu tinha uma grande crença limitante que eu não podia ter dinheiro. E foi um trabalho que eu realizei para poder aceitar que era possível, que eu podia superar essa barreira, e hoje eu me considero que eu mereço ter dinheiro. Porque o dinheiro é consequência também, né? Ele é um meio muito importante. Lógico que a gente fala que pobre não é aquele que não tenha dinheiro, pobre é aquele que deixa de ter sonhos, né? Mas e de outro lado, a importância do dinheiro para nossa vida, porque ele é um meio que permeia, tanto antes de nascer como depois que morremos. Teve um dia aí que eu fui numa palestra e eles perguntaram para todo mundo pensar o que mais tinha dado prazer na vida, o que mais tinha marcado. Eram umas 500 pessoas e no final... a resposta, nenhuma das respostas era dinheiro. Ou era o nascimento do filho, ou passar na faculdade, ou ganhar um prêmio, uma promoção, mas não era o dinheiro. Um abraço, um beijo, um carinho, uma atenção, né? Eu falo muito que as pessoas precisam olhar nos olhos das outras, precisam pegar na mão. Você vê que eu sou sinestésico, eu pego na mão. Isso é bom, olhar no olho. Pegar. Sabe por quê? A gente tem a chance de ter o contato humano, né? É tão bonito o contato humano. Por isso que eu falo que cada vez mais eu adentro no mundo do comportamento, no mundo da emoção. Nós somos seres humanos, somos emotivos. Dinheiro é uma coisa física, que ela entra e sai. Agora é até digital, né? O dinheiro digital, entra e sai. Às vezes ele recebe o dinheiro, mas você vai ver, não tem mais. Por quê? Porque você gastou digitalmente tudo aquilo lá. Então, a gente precisa desprender-se dessa conexão do dinheiro, mas prender-se nos propósitos. Prender-se nos sonhos, os ideais das nossas vidas, né? Na Bíblia fala o seguinte, na Provérbio 17, versículo 16, é um livro que eu tenho que chama-se Sabedoria Financeira. E na quarta capa eu coloco o seguinte, um Provérbio 17, versículo 16, que fala o seguinte: de que serve o dinheiro na mão do tolo se ele não quer obter sabedoria? Profundo. E eu acho que o grande aprendizado, e que eu convido a todos, a poder dar um passo, a olhar começar olhando como você tem gastado o seu dinheiro, para poder construir esse futuro para onde você quer ir. Porque isso, como você tem gastado o seu dinheiro hoje, tem muito a ver desse caminho que você está trilhando. E tem um velho E dá para mudar, né? Dinheiro não aceita desaforo, né? Ou você respeita ou você nunca terá. Quem não respeita, isso é antigo dos nossos avós, tataravós, quem não respeita um tostão jamais terá 1 milhão, né? Parece uma coisa assim, desprovida de qualquer... Isso tem um fundamento. Quem não respeita os seus centavos, as suas moedas, dificilmente terá muitas moedas. É mais ou menos assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque ele, como permeia a nossa vida, a gente tem que olhar para ele, e uma coisa muito relevante. Se você que está em casa, na sua empresa família, não tiver reservas financeiras, tem algo errado no que você veio fazer na Terra. Porque essas reservas financeiras é que te darão a sustentabilidade no momento difícil, no momento da necessidade, não é? Você falou para mim no começo aqui, que a gente estava conversando, que há 20 anos você tem uma estabilidade financeira. Chamamos de independência financeira. E que desde então você só trabalha por prazer. Só por prazer. É muito gostoso estar aqui. Quando ela me convidou, eu falei, estou dentro. Ela falou assim, não, só agenda. Eu falei, que agenda? Esquenta a cabeça. A gente dá um jeito aqui, né? Mas assim, a minha estabilidade... Quando eu era um empresário contábil, e sou ainda, sou um grande empreendedor, lá ficou uma governança, tem uma governança muito bem estruturada.
que eu construí, então eu não tive o sucessor familiar, meu filho, mas eu profissional. tive uma profissional, então ela está lá, me dá dividendos anuais, né? E me deu a possibilidade, eu lembro até hoje, meu irmão falou assim, mas agora você já é independente, você precisa passear, curtir a vida, viajar. Eu falei, ok, mas eu quero servir a sociedade, eu quero devolver para a sociedade o que ela me deu. Aí ele falou assim, você tem problema, pôs a mão na minha testa, você tá ficando louco, vou te internar. Eu falei, não, eu não quero ser internado, eu só quero fazer alguma coisa. Aí comecei a escrever o livro Terapia Financeira. Foi quando eu descobri, olha só que maluco, né? Até então eu não falava muito dessas coisas. Com 37 anos, há 20 anos atrás, eu descobri que eu tinha um método, um jeito de fazer, que é o diagnosticar, tirar uma fotografia da sua vida financeira, estabelecer seus sonhos de curto, médio e longo prazo, saber quanto custa cada sonho, quanto eu vou guardar para cada um, em quanto tempo. E depois eu tenho que ter um orçamento financeiro na minha família que priorize esses 3 sonhos. E depois eu gasto. E o quarto passo, diagnosticar, sonhar, orçar, poupar, guardar o dinheiro para esses sonhos aqui serem potencializados. Para que serve o banco, gente? Para que servem esses investimentos? É para potencializar, só serve para isso também, para potencializar o dinheiro guardado. Olha só, é um caixa forte, seguro, que faz todo mês alguém colocar uma moeda lá para te ajudar. Banco é isso. Então é maravilhoso o banco me ajudou. Só que eu investia sempre em caderneta de poupança, eu nunca fui para a bolsa de valor, eu nunca arrisquei, eu nunca coloquei meu dinheiro em risco. Aonde eu coloquei meu dinheiro em risco foi empreendendo o meu negócio. Quando eu comecei a ir para uma garagem e abri minha empresa de contabilidade. Ali eu deixei o certo pelo duvidoso e foi a melhor coisa da minha vida. E o que me fala, e o que eu quero dar uma contribuição maior aqui hoje. Qual é o problema das pessoas hoje arriscarem? É ter um bom salário. Sabe o que é? O meu padrão de vida subiu, o meu salário subiu, o meu padrão subiu junto. O que aconteceu? Eu fiquei refém dessa situação. A pior coisa que pode existir para quem quer empreender no seu próprio negócio é você ter uma grande, boa remuneração. Porque aí você não toma a decisão de falar, deixa isso para lá. Só que quando começou isso comigo, com 25 anos eu fui empreender meu próprio negócio. Eu tinha reservas já sustentáveis para 10 anos. Eu não tive medo. Aí entro de novo, eu nem casado era ainda, né? Então, eu tinha aqui uma possibilidade de ter uma sustentabilidade. Eu não tive dúvida, eu fui lá e fiz. Então, você que está aqui, que quer empreender ou está empreendendo, por favor, busque por uma sustentabilidade. Não é gastar todo o seu dinheiro, não é arriscar todo. Uma parte dele tem que ser pétreo, tem que ser protegida. É isso Por isso que esse trabalho que a gente faz com as famílias é justamente ajudar... Sensacional! Que ele entenda que a maior fonte de renda dele não pode ser o negócio da família. Que o negócio da família ele ter um equilíbrio entre as 3 fontes de renda dele. E aí ele não é prisioneiro de nada. Então, o negócio, se estiver lá que dá um desconto que vai prejudicar a empresa, ele não vai dar. Não. Porque ele vai ter uma segurança. Verdade. Se ele não tiver assim, ele vai pegar qualquer trabalho. Então, é uma questão de equilíbrio. Se você pode se colocar assim na balança ou assim. E isso foi uma das coisas que você está falando, que você se organizou. Eu também já faz, acho que pelo menos uns 5 anos que eu me organizei. Também não preciso mais de dinheiro para fazer o que eu faço. Eu já tenho uma estabilidade. É bom ficar do lado dela, porque é uma pessoa que tem muito dinheiro, então a gente fica muito feliz. Mas ela tem mais do que dinheiro, gente. Deixa eu vou fofocar aqui com o meu povo aqui agora. Ela tem mais que dinheiro, ela tem um coração bom. As pessoas... Nós viemos na Terra para quê? Para ter esse coração bom. Eu sempre falo, eu dou muito mais atenção para uma copeira minha lá, que está lá trabalhando todos os dias, que é a Luciana. Manda um beijo para ela, vou falar para ela que eu falei para ela. Ela fica toda emocionada, porque ela, quando foi para a DSOP, há 6 anos atrás, ela é endividada, não sei o que, ela não tinha estudado, tinha parado de estudo. Ela voltou para a DSOP, veio da DSOP, voltou a estudar, é investidora hoje, vai casar de novo, divorciou, vai casar de novo. Se organizou. E é uma pessoa simples, então dá atenção para as pessoas. Então eu falo que a Priscila é esse ser humano, é uma dádiva, né? Vir aqui para mim é uma coisa muito gostosa. Espero vir outras vezes para te ajudar a contribuir com a sua missão, porque a sua tem uma correlação, está conectada com a minha missão. Eu sou um obreiro de Deus mesmo. E mais se beneficia, isso é outro ponto importante, quem melhor serve. Eu acredito nisso e assim, eu acho que a maior herança que eu podia ter recebido é essa de entender que a gente tem que
mudar de patamar, se reorganizar. E a minha missão de vida é ajudar as famílias a poderem olhar por esse outro olhar e fazer essa transformação. Simples. É muito simples o que eu me proponho a fazer. Eu escrevo no meu livro que eu falo que o óbvio é difícil da gente enxergar. Muito difícil. Quando eu resolvi mudar a forma de fazer, tem uma coisa muito legal nesse novo livro que eu mostro aquela demonstração de resultado da empresa que a gente fala lá, tal, eu mudei a forma. Mas não posso falar, só quando eu vier aqui a próxima vez. Mas vai ser muito legal. Vai sair do forno. Vai sair do forno. Eu não posso falar tudo, não, você não vai ter o meu livro. Não. O livro vai ser muito bom. E atrás do livro vem uma parte também do empreender, nós vamos fazer imersões com esse empreendedor. Eu estou entrando nesse universo porque o empreender, ele é algo vivo, né? Quando você fala de família, o eixo maior do ser humano está na família. Ontem a gente acabou de fazer mais uma formação de terapeutas financeiros. É sensacional, é uma ciência nova. A educação financeira é uma ciência nova, né? Quando eu fui lá para os Estados Unidos para defender minha tese, esse livro mesado é de uma tese do meu mestrado. O livro, os 14 outras obras que eu fiz também, da Coleção dos Sonhos, que tragam a neurociência junto com a educação financeira, livro lindo. Foi para o meu doutorado. E agora estou fechando com esse livro que eu estou lançando agora. Vou defender meu doutorado lá nos Estados Unidos no final do ano, com essa obra-prima nova, do empreender vitorioso. Então, eu acredito que a gente pode dividir muito. E é o que você faz muito, sabe, Priscila? Então, hoje eu estava com o nosso amigo Reinaldo Passadori. Ele quer vir aqui, tá louco? Ele vai vir aqui. Reinaldo, se você estiver acho que está assistindo ao vivo. Reinaldo, se você não está assistindo, você vai assistir depois. A gente te ama, viu? E é muito legal. A gente ama ele. É um cara sensacional. Ele, o Luciano, toda a equipe dele lá do Instituto Passadori. A gente sabe da importância desse homem, né? A vida de milhões de pessoas que já trabalharam e já foram... Comunicação também é uma coisa que as famílias precisam aprender a fazer. Só se comunica, né? E não é comunicar porque eu sei falar bonito, inglês, italiano, não. É comunicar-se ao ser humano, né? Com o outro, né? Então eu estou muito feliz. O que eu quero passar para vocês é que se você tem um filho, um neto, não sei, e quer realmente fazer com que ele aprenda educação financeira, vou deixar um link aqui também para poder, um programa de educação financeira. A gente vai na escola, capacita todos os professores. Aí esse professor vai ter o livro dele, vai ter um portal que vai poder dar aula para essas crianças, para os filhos de vocês, para os netos de vocês. E aí ele vai receber livro também. Tem um kit família que vai para casa, para os pais aprenderem educação financeira agora também. Então é um programa, todo o processo. Então fantástico. O avô vai ter que ler livros, a avó tem que ler livros. Enfim, a gente está fazendo algo assim que é um grande legado. Grande legado, né? A minha vida é 20 vezes por dia eu falo que a gente está num caminho muito bom de um trabalho. A DSOP vai se tornar uma empresa em 2022, 2023 no máximo, vai se transformar em uma empresa SA. Pra você ter uma ideia, olha só a proposta que a gente vem trazer para a sociedade. Em 2022 a gente vai fazer um IPO, onde a gente vai fazer com que a empresa vire uma empresa pública. Só pessoas físicas vão poder ser sócios dessa organização, da DSOP. Todos os acionistas não poderão ter um acúmulo de mais de 1% do seu capital da DSOP, inclusive eu que sou o fundador. Como assim? Quer dizer que você criou, desenvolveu, mas quem vai ser dono vai ser o povo. Só pessoa física vai poder ser sócio. E eu tenho uma proposta com os meus garis do país. Garis é aquela pessoa que ajuda, varre lá a rua onde não sabe quem está varrendo, quem sujou, não importa. Essas terão um valor reduzido nas ações dessa empresa. Vou fazer questão de todos os sindicatos dos garis desse país e falar, olha, está aqui, você quer investir com redução de X. Vai ser os únicos beneficiados desse país a ter as ações da DSOP. Você sabe que uma das primeiras empresas que eu trabalhei foi com garis. Nossa. E foi um trabalho fantástico. É uma população... Imagine as pessoas que varrem uma rua de pessoas que não conhecem a outra e a gente, todos, eu faço questão, quando eu passo por algum, eu falo, oi, tudo bem? Ele fala assim, ué, eles estão assustados porque eles não são vistos. A gente precisa ver as pessoas. O ser humano precisa ser olhado e ser conversado. E conversar com as pessoas. É tão gostoso. Eu entrei estava vindo para fazer esse programa, entrei no 415 aqui. Aí tinha uma senhora que é um ateliê, alguma coisa assim.
uma senhora falou assim, acho que você está no lugar errado. Eu falei assim, então, não é que não é a Priscila? Eu falei, não é a Priscila. Puxa, não é o canal de família? Eu falei, não, mas você precisa conhecer o canal de família. Ela falou, então, você precisa tomar um café, que você é muito simpático. Eu falei, eu posso dar um beijo na senhora? E você? Ela falou assim, pode, dê um beijo. Ai, eu tô feliz hoje, eu ganhei um beijo. Você fez a alegria de alguém. Eu vou falar uma coisa pra vocês, é muito gostoso, a vida é muito boa. A gente é que às vezes atrapalha a gente mesmo. A gente tropeça na gente mesmo. Então, finalmente, gente, já estamos quase acabando. Nós vamos ter que finalizar. Aqui, senão a gente vai ficar o ano inteiro aqui. Mas nós vamos continuar, nós vamos ter outras repetecos. Sabe que a gente pode trazer um tema aqui? Como é que sair das dívidas? Olha só, um tema forte para as famílias. Dívidas de empresas, dívidas das pessoas físicas, das duas empresas, da família, dívida, como é que faz isso? A gente pode trazer aqui também como é que implanta uma mesada na sua família. São 8 tipos de mesada, tem os 7 pecados capitais que a gente não pode cometer. Enfim, tem um livro de mulher que fala dos contos de fadas, das mulheres. Então a gente está muito bacana, muito legal. Eu acho que a gente vai continuar essa conversa. Uma pena a gente ter que parar aqui, eu podia ficar mais... Mas a gente vai ter que encerrar por aqui. Agradeço demais a audiência. Vamos ter mais programas e vamos falar mais sobre educação financeira, porque eu acho que esse é um pilar fundamental. Não tem jeito de mudar uma realidade de nenhum indivíduo e nem de uma família sem mexer nesse pilar. E sem ter a consciência do porquê mexer e de onde vamos chegar, né? Através de um sonho. Eu queria também convidar vocês também a estar no meu canal social, o canal Dinheiro à Vista. Um canal que vou deixar o link também porque é um canal que tem a responsabilidade social de levar a educação financeira para as pessoas. A gente já chama que é um canal da educação financeira, onde a gente ensina passo a passo do que fazer. Tem até um vídeo muito legal lá que é assim, estar com o nome sujo pode ser a solução. É um bom começo para limpar. Só mais de 1 milhão de pessoas já assistiram esse vídeo e falaram, nossa, eu nunca pensei que pudesse estar lá no fundo do poço e poder ser ainda um vitorioso. Eu mostro esse caminho. É isso aí. Gente, a gente vai encerrar por aqui, agradecemos e até uma próxima. Tchau, Obrigada. gente. Tchau. Um abraço. Um abraço.